Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 16 de junho, eu sou Jonas Oliveira, fundador da Contexto Agro, uma consultoria de gestão de risco e inteligência de mercado. Novamente, estamos vindo aqui falar um pouquinho de mercado, falando dos assuntos que dominam a realidade do agro nacional brasileiro. Hoje estou com meu amigo Cris novamente. Cris. E aí, turma, tudo bem? Nós aqui de novo, nosso terceiro episódio. Mais uma vez agradecer a todos que assistiram o episódio 1, o episódio 2. Hoje a gente quer dar aqui um overview do mercado, né? E eu digo sempre que a gente precisa trazer uma visão de mercado, mas também como isso conecta na vida do produtor, de quem está lá na outra ponta, né? Que é onde que sofre as dores de todo esse barulho que acontece no mercado. E aí, Jonas, se possível, traga para nós aí o que você está vendo do mercado, quais são os pontos principais. Bom, pontos principais, Cris. Essa semana, exatamente amanhã, a gente tem a decisão de juros norte-americana e brasileira. Isso pode influenciar no diferencial de juros e diretamente nas divisas que virão, se virão para o Brasil ou se sairão, e isso influenciará no dólar. Muita atenção, a inflação nos Estados Unidos, assim como no Brasil, ainda é persistente. É esperado que o Copom mantenha os juros, não reduza, de 14,50 para 14,25, e há expectativas que o Fed possa vir aumentar os juros norte-americanos, diminuindo o diferencial, diminuindo o carry, que pode influenciar na moeda. Quanto a isso, nós tivemos agora uma melhora em Chicago da soja, muito em relação a uma especulação que a estatal chinesa venha a estar cotando soja norte-americana. Isso valorizou a soja em Chicago, mas não é uma realidade que venha a valorizar de forma imediata a soja. Em relação ao milho, estamos com uma colheita avançando, 13%. Os reflexos de quebra ainda não estão acontecendo, muito pelo contrário, nós temos ainda uma B3 sustentada em novembro a 70, mas nós temos um preço de paridade de importação na casa de 63, 62. E então, junta esse preço de paridade de importação, mais a colheita pressionando com um volume abundante, vale se ressaltar algo em torno de 107, 108 milhões de toneladas, com uma exposição do produtor, um farm sale muito menor que a safra anterior, isso tende a vir pressionar. Cris, basicamente é isso. Temos ainda um ponto importante, né, para aqueles que torcem contra a safra norte-americana. Nós temos aqui um relatório de ontem, onde traz as condições de milho, soja e trigo primavera. Nós tivemos um aumento de 1 ponto percentual para milho e para soja. Vale frisar que lavouras acima de 60%, que é a realidade 68 e 66, são boas a excelentes. Então, o mercado analisa, não vai ter problemas estruturais em termos de oferta, e isso reflete na precificação. O que nós temos falado para os produtores: gestão de risco, gestão de margem, analisar. E aí, Cris, diante desse cenário, o que poderia ser feito com soja? Acho que é um cenário mais lateralizado, mas com milho. O milho tem apresentado boas oportunidades ainda, né? Sim, Jonas, eu sempre digo, né, e eu considero que gestão de risco ela está embasada em quatro pernas, né, que é a informação, que é a oferta, é a demanda, eventos importantes, fluxo monetário, é isso que você trouxe. Na formação de preço, que é entender, avaliar e buscar alternativas dentro dos componentes da formação de preço. No planejamento do produtor, que é trabalhar com margens e não somente em preço. Então, gestão de risco para mim é isso. E o quarto tripé é a ferramenta de hedge, né? Então, os instrumentos que auxiliam no travamento para trazer previsibilidade das margens, orçamentos e também a proteção de estoque. Está aqui no meu rascunho porque eu anotei isso. São palavras difíceis, mas o principal é a maximização de resultado do produtor. E quando você fala de milho, se o produtor hoje estiver pensando em segurar, ele precisa avaliar o fluxo de caixa dele, avaliar o custo de carrego, porque o mercado continua pressionado. E se optar por uma estratégia de gestão de risco, pensando em travamento de bolsa, olhar para o contrato da B3, seja para fazer uma put num contrato novembro que está acima de R$70, ou de repente vender ali uma NDF. Para a soja não tem muito para onde correr, nós temos aí mais ou menos 40% da soja ainda do Brasil para ser comercializada, então ainda temos uma pressão muito grande, por mais que ainda tenha demanda chinesa, você percebe que os negócios já começam a ficar um pouco mais devagar. Então, agora é administrar a margem, né? O produtor já vendeu para pagar os custos, agora é quanto que realmente vai sobrar na última linha. Os preços continuam pressionados, mas hoje ainda deu algumas oportunidades, que o dólar subiu, Chicago subiu,
E no mercado físico a gente viu aí R$ 2, R$ 3 no vencimento futuro, por exemplo, melhores do que a gente viu ontem, né? E aí é o tal das oportunidades que podem surgir. Em resumo, é isso. Também não quero me delongar muito, gente, porque hoje o Jonas trouxe para nós aqui também um pouco de análise dentro do mercado de revendas. Isso faz parte do nosso trabalho, principalmente do trabalho do Jonas, e ele vai compartilhar a tela e a gente vai discorrer um pouquinho sobre o presente, né, o agora do varejo agrícola e como que a gente enxerga o futuro também. Jonas, é contigo. Exato, Cris. Acho que uma das pernas da Contexto Agro não é apenas o lado B2C junto ao produtor. A gente tem o lado B2B, no qual a gente atua como um executivo sobre demanda junto às revendas e cooperativas que comercializam o insumo. É o nosso know-how, é onde a gente foi criado, é onde a gente atuou por vários e vários anos, por várias e várias safras, e aí a gente começou a criar um material um pouco mais robusto e levar isso para clientes. Aonde que é o futuro do varejo, para onde vai caminhar isso? E eu tiro o futuro e coloco o presente, porque quando a gente coloca o futuro, essa data nunca chega. E chegou, né, Cris? A gente está num cenário extremamente desafiador, onde as margens estão comprimidas, e o que a gente vê aonde o varejo pode se transformar? Porque os nossos clientes estão se transformando, as nossas planos, os nossos BPs estão se transformando, porque o formato do negócio não vai se transformar. Então nós temos 3 forças redesenhando o sistema do varejo agrícola brasileiro. O primeiro é o modelo econômico, o segundo é o perfil do vendedor e o terceiro, a passagem do excesso de dados. A gente tem hoje grandes varejistas, grandes cooperativas que detêm um volume gigantesco de dados, mas não sabe o que fazer, aonde que pega esses dados, transforma em informação e orienta a decisão. Então, nós vemos aqui, o varejo agrícola ele deixou de ser um negócio, ele está virando um ecossistema. Nós tínhamos anteriormente 4 modelos econômicos que conviviam no mesmo setor e convivem no mesmo setor. Cada um cria o valor de forma distinta. O primeiro era o integrador de soluções, relacionamento e amplitude, a participação na carteira do produtor. Antigamente o produtor tinha que ir até a revenda, tinha que ir até o canal para ele tomar as informações, ter conhecimento técnico, e isso a tecnologia começou a dispersar. Então tinha esse relacionamento dele ir em loco, pegar as informações. Viemos para os especialistas de nicho, com profundidade técnica, aonde o conceito de market share na especialidade ganhou espaço no mercado. Esses especialistas, eles detinham as informações técnicas sobre sementes, sobre fertilizantes, sobre defensivos agrícolas e especialidades. Um terceiro movimento, vimos as plataformas de volumes, é onde 2017, 2018 entrou os fundos consolidando, fazendo as fusões e aquisições, aonde era a escala e a eficiência. Vimos e podemos presenciar que teve escala, mas de certa forma não teve toda essa eficiência, aonde o mercado está retirando esses fundos estão saindo da operação. E por último, Cris, a gente vê ali que é o consultor de resultado. Esse é o presente. O impacto está na operação e não apenas no volume, aonde remunera pelo resultado gerado ao produtor, não pelo volume. O modelo emergente de maior potencial e maior escassez hoje, aonde o resultado gerado ao cliente é o diferencial. Quando a gente olha para capital humano, Cris, que é o grande desafio, nós estamos inserido num contexto de varejo agrícola, onde em média o turnover passa dos 30% a 40%. Então imagine você a cada safra de 100 vendedores, 40 no final da safra não estarem mais dentro da sua operação. Você tem o custo de contratação, o custo de formação e aonde vale ressaltar, o break-even desses consultores pode levar até 2 anos e meio. Então você está numa operação onde a margem é extremamente apertada, quando não negativa, quando positivo, algo em torno de 1 a 1,5 a 1,8 líquido, mas a grande maioria das vezes aproxima do zero, assim como as trades que você conhece bem, Cris. Como é que você vai ter esse perfil de vendedor? Então a gente define um perfil no qual faz sentido para a realidade atual que o produtor necessita. E a gente está atendendo os produtores, a gente sabe quais são as necessidades dos produtores. A gente vinha, do primeiro momento, do vendedor de relacionamento. Esse vendedor ele vendia por visitas, vendia por relacionamento, era padrinho de casamento, padrinho de filho, ele conhecia o produtor, mas não conhecia a operação, o negócio da fazenda. Ele fechava por desconto e não por valor entregue. Esse é um perfil que vem caindo, não pelo relacionamento, que ele é de extrema importância, mas aonde ele está pautado no negócio.
a gente vem agora para um segundo modelo, que é o técnico de produto. Ele está sob pressão. Esse cara ele tinha um grande diferencial, que ele sabia fazer posicionamento, time, saber reconhecer eficiência de produto, ainda sabe, domina a agronomia e a aplicação, ele tem forte credibilidade técnica, ele é uma referência, mas ele não traduz todos os dados em decisão financeira, ele não tinha esse olhar, ele tinha um olhar basicamente agronômico, Cris. Vimos agora uma transição, que é o analista comercial, o 3, que ele está em transição, que ele já vem aqui usando dados na argumentação, então ele concilia o conhecimento agronômico junto com alguns pontos financeiros, ele entende o ciclo financeiro da operação da fazenda do produtor e ele aprende a converter a análise em ação. Então ele tem um alto potencial, ele depende de maturar a tradução de dado em recomendação. Ele está em transição. E o grande consultor hoje, diferencial, na ponta, junto ao produtor, que eu falo que não é o futuro, é o presente, é o consultor de resultado. Esse cara está alinhado ao resultado do produtor. Então, tira o viés, obviamente ele tem estratégia da revenda, tem estratégia da cooperativa, mas ele coloca no centro da operação dele o resultado do produtor. Ele traduz o mercado, essa volumetria gigantesca de dados, em decisão concreta. E ele sente a remuneração por impacto, não apenas por volume. Então sai daquele consultor que quer empurrar produto, quer ganhar meta, quer ganhar meta, quer ganhar meta. Então esse perfil hoje ele ainda é escasso, mas ele é o mais bem remunerado para a próxima década, porque ele está conciliando a fraqueza, a fragilidade do atual cenário, que nós estamos aí em um cenário econômico fator K, o fator de tesoura, onde os custos estão aumentando, as commodities não têm acompanhado, e ele olha muito isso, Cris. Não sei se faz sentido para você, Cris, assim como eu, você vem também de revenda, se você está acompanhando aqui, não sei se faz sentido o que eu estou trazendo. Claro que faz sentido, faz total sentido, Jonas, porque é um dos pontos de dor, então assim, vou trazer aqui. O Jonas, turma, tem uma experiência muito maior de revenda do que eu tive. A minha origem vem da originação, vem da trading, né? Então vem da comercialização pura de grãos, né? Então venho de uma última operação de barter. E por que faz sentido, né? Imagine hoje dentro da revenda o consultor de negócio, o consultor de vendas, o antigo tirador que era lá o tirador de pedido, né, que tirava por relacionamento, que depois aprimorou a parte técnica, como o Jonas colocou, e hoje ele passa a olhar o resultado do produtor. Tem um aspecto importante do produtor que é a comercialização de grãos. Se ele conseguir traduzir e ajudar o produtor na leitura de mercado, levar a condição para o produtor no melhor momento e principalmente baseado nos dados que ele tem, do histórico do produtor, com relação à relação de troca, traduzir isso em resultado, esse é o consultor que eu acho que toda revenda quer, né? Que tem a conversa direta com o seu cliente dentro daquilo que realmente é o ponto de dor dele. Acho que é isso que você está trazendo, né, Jonas? É isso que você quer demonstrar. Eu só tentei trazer dentro de uma analogia, dentro do meu contexto, né, que é grãos, né? E esse sempre foi um grande desafio meu enquanto gestor dentro da área de barter. E uma revenda, na verdade, ela nem precisa ter uma área de barter, mas robusta, né? Se o consultor conseguir conversar sobre grãos e levar as estratégias corretas para o produtor, vai gerar valor, com certeza. É o consultor de resultado. Para mim, é o consultor de resultado. Está muito na moda. ROI, retorno sobre investimento. E a gente entende que o consultor, para esse cenário de mercado, é esse consultor de resultado, que está alinhado ao resultado do produtor. Aí temos os 4 perfis do vendedor, e aí a gente chega num ponto que é mais nefrálgico hoje, volume de dados, né, Cris? Então a gente fala aqui em contextualização de mercado, nós falamos para onde vai, os cenários, os insights, mas o que os executivos, o que os consultores, os vendedores, aqueles que estão na ponta comercial fazem com isso. E o incrível que pareça, cada vez mais os executivos, as pessoas que estão trabalhando têm menos confiança nos dados, porque eles recebem tantos dados, tantos dashboard, BI, planilha de Excel, que eles acabam por não entender o que vai fazer com isso. E eles não vê valor nesse acúmulo de informação de dados. E aí a gente começa a entender, mais dados não produzem melhores decisões. Então a gente tem uma estática,
que é volume sem direção. Então a gente fala de Chicago, fala de câmbio, USDA, clima, Conab, e esse fluxo de dados que raramente se conecta a uma ação concreta. É muito o que a gente fala aqui, Cris. Não adianta a gente falar de cenários, falarem do que está acontecendo com milho exportação, milho para etanol, número de usinas, volumetria de exportação, mas não conectar isso para a realidade do produtor ou para aquele que está na cadeia. O que ele vai fazer com isso? E isso que a gente está falando para os executivos, hoje muito direcionado para o varejo agrícola, revenda e cooperativa. Cara, o que tudo isso vai fazer no dia a dia para ele, dentro da estratégia que a empresa quer? E aí a gente tem o filtro. O filtro é o quê? A pergunta certa. Qual a única informação que mudaria o que eu faço amanhã? Ou que muda o que eu vou fazer amanhã? Qual é a informação, o sinal que costuma estar no nível abaixo do agregado? Então, capturar aquilo. Normalmente a gente está tão envolvido no operacional que a gente sai do estratégico e a gente acaba saindo também da rota do planejado. E aquela pequena informação, aquele pequeno detalhe faria toda a diferença para a nossa ação do amanhã. É o que a gente vê hoje com gerentes que ficam coordenando a loja para o time comercial, que ele tem que cuidar do café da manhã, ele tem que cuidar do pneu da caminhonete, tem que cuidar do almoxarifado e ele acaba desviando o foco dele. Então, a pergunta certa é o filtro. Está trazendo o sinal e o sinal é a inteligência aplicada. O dado conectado ao custo real, à posição e ao time daquela operação. Não o benchmark genérico. Então, esse é o sinal após a pergunta certa e aí a gente vem para a decisão, que é a ação no tempo certo. Quando travar preço, sendo produtor, quando comprar, seja no supply, qual janela de campo aproveitar sendo produtor, e qual parceiro responde pelo resultado. E a gente coloca a frase ali, o consultor estratégico não entrega mais informação, ele entrega menos volume de informação, mas ela é muito mais decisiva. E eu acho que cabe muito essa reflexão para os dias de hoje, na atual circunstância que nós estamos com esse volume gigantesco de informação, Cris. Basicamente, muito rápido, esse é um assunto que a gente poderia delegar, postergar e ficar horas e horas falando. Quem tiver interesse, entre em contato comigo ou com o Cristiano. Eu tenho esse treinamento, eu trabalho com executivo sob demanda, muito nas revendas e cooperativas, porque é onde a gente enxerga as tendências, Cris. Onde a gente tem esse tempo para enxergar as tendências e direcionar e capturar valor aonde está sendo perdido nas operações. É isso daí, Jonas. E se você quiser tirar da tela para a gente fazer o nosso encerramento aqui, perfeito. Faz total sentido o que você trouxe e esse é um ponto de dor que eu tenho vivido os últimos dias, né, as últimas semanas, os últimos meses ou sei lá quanto tempo, né? É tanta informação, né? E chega para o produtor, e eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou num grupo de produtores cara, é tanta coisa chegando ao mesmo tempo que eu fico pensando assim, coitado do cara que recebe tudo isso e ele fica pensando o que fazer, né? E eu acho que o principal é esse, né? A gente ter o nosso papel enquanto consultor, né? A gente fazer esse filtro e levar a informação, mas leva o contexto e colocamos ali a solução do que precisa ser aplicada e essa inteligência executiva que você trouxe no seu último slide. Exatamente, Cris. Fechando com chave de ouro. É isso aí, Cris. Eu acho que essa dor é de nós dois e isso que incomoda muito. A gente tenta diariamente traduzir todos os contextos, os cenários e tendências para decisões práticas orientadas a resultado financeiro para o produtor, para a revenda, para aqueles que estão inseridos nessa longa e complexa cadeia do agronegócio. Cris, por hoje é só, foi uma satisfação essa nossa conversa, assuntos relevantes. Peço aí para aqueles que vão nos assistir, dê um like de gostei, se não gostei também não tem problema nenhum, se gostou ajude compartilhando, ajude entregando o nosso conteúdo, que seja cada vez mais relevante, que é o que nos motiva a estar fazendo isso também, né, Cris? Muito obrigado a todos, parabéns, Jonas, hoje pela explanação. E a gente segue à disposição e como o Jonas colocou, dê o like lá, né? Clique no joinha, comente, compartilhe. Isso para nós é importante também, que nos motiva a continuar fazendo. E se não gostou, gente, pode também deixar o seu comentário ou, né, tem nossos acessos aí, nosso contato, pode nos chamar para conversar, com certeza. Não somos donos da verdade, mas a gente trabalha aqui de uma forma muito séria. Isso aí, Cris. Até!